Ele é do interior do estado de São Paulo e fez faculdade comigo. Ele fez faculdade na UNAERP, meu amigo William Lopes. William Lopes, que foi protagonista de muitas reportagens importantes e vai poder falar aqui com a gente. William, obrigado por falar comigo. Gostaria que você, em primeiro lugar, eu quero te parabenizar pela carreira brilhante que você tem como repórter e principalmente, William, pela idoneidade que você angariou durante todo esse tempo enquanto repórter e que exerce ainda hoje. Um abraço para você. Você fala no meu canal chamado Direto ao Ponto, no nosso canal, e também na Rádio Comunitária, aqui da cidade de Sertãozinho, que é aonde eu moro. Um abraço, William. Um abraço, Jota. Que alegria poder voltar a falar contigo. A gente, nessa correria da vida, a gente perde o contato, às vezes, mesmo com as pessoas queridas, e você é um cara muito querido. Tivemos um belo relacionamento, um belo convívio na faculdade, né? Sim, sim. E você era um dos mais experientes da nossa época, e nós estamos falando de muito tempo atrás. Ele quer dizer que eu sou dos mais velhos da turma, mas está tudo certo. E a gente aprendia muito com você, viu, Jota? Pela sua Sim, que é experiência que você isso. já tinha na época, né? E a É. gente ainda começando com rádio e televisão e tudo mais. Mas foi um convívio muito bacana com pessoas maravilhosas aí em Ribeirão Preto, perto, né? Perto do Sertãozinho, de toda a região, né? Vinha aluno de toda a região e a gente tinha um bom convívio com as pessoas que fizeram jornalismo, que na época era uma profissão, agora está bem diferente, né, Jota? Está Mas eu estou muito completamente diferente. feliz. Estou muito feliz de estar participando aqui com você no seu canal, na rádio. Muito feliz mesmo. William, nos fale uma coisa, conte um pouco da sua experiência, que você começou aqui salvo engano, na Clube, né? Quando você realmente alavancou a sua performance enquanto repórter, depois foi para a Band e hoje se tornou esse grande repórter. É isso, William? Obrigado pelas palavras e pelos elogios até na primeira participação sua, viu, Jota? Fico muito Uhum. feliz. Mas antes de chegar na Rádio Clube aí de Ribeirão Preto, pertinho, né? Eu passei por outras rádios, a CMN, a Rádio Cultura, Rádio Renascença, né? Até chegar à Rádio Clube. Da Rádio Clube nasceu o jornalismo da TV Clube. Então, da mesma maneira, naquele momento que eu estava nascendo para televisão, a TV Clube também estava nascendo para o jornalismo. Então, nós aprendemos juntos, porque naquele momento ninguém tinha a experiência da televisão. E aí a vida foi dando essa experiência para a gente. Fiquei na Clube até 98, quando eu comecei a ser emprestado para a Band de São Paulo, porque 98 teve um evento grande, que foi a Copa do Mundo. Então, os repórteres de São Paulo acabaram viajando para cobrir a Copa do Mundo e abriu vaga em São Paulo e precisava de repórter em São Paulo. Então eles me puxavam emprestado da TV Clube para cobrir esse pessoal que estava viajando. Foi uma vez, duas, três, eu comecei a cobrir férias de todo mundo ali e fui ganhando espaço. E aí eu falo com orgulho, viu, Jota, porque a gente vê tanta situação de quem indica aqui, quem indica ali, né? E É o graças a QI, Deus né? é o QI, né? E aí, graças a Deus, eu posso dizer com muito orgulho que foi nessas situações que eu ganhei espaço e cheguei na TV Band de São Paulo, quando fui contratado definitivamente em 2000. Então, de 98 a 2000, eu fiquei na Clube, mas eu fiquei muito emprestado para a Band de São Paulo. E aí, em 2000, fui contratado definitivamente. Fiquei 20 anos na TV Band São Paulo e vivendo todas as experiências maravilhosas que eu sempre sonhei, que era o esporte também, tendo o máximo de cobrir, né, de fazer parte, de viver Copa do Mundo, Olimpíada, e felizmente tive essa grata alegria na minha vida, uma realização profissional, três Copas, três Olimpíadas, e foi uma vivência muito bacana e inesquecível na minha vida. William, já que você é uma pessoa que o jornalismo formatou para o esporte, vamos dizer assim, nos fale das mudanças que aconteceram no esporte de lá para cá, porque afinal de contas, hoje, o esporte não é o mesmo que você começou a dar cobertura, principalmente nas Olimpíadas, era aquela coisa mais amadorística e tudo mais. Hoje, para você, eu lembro bem também, você sabe que eu sou jornalista esportivo, durante muito tempo cobri o Sertãozinho Futebol Clube. Na época a gente chegava no estádio, ô,
catava, pescava na vara de pescar, o jogador não fala aqui comigo. Hoje não, é tudo assessoria de imprensa, você tem que pedir tudo mais. Como é que é essa relação hoje, William? Olha, você falou muito bem, e a gente começa a lembrar aqui de tantas situações bem diferentes. Primeiro, a profissão está muito diferente, né? As coisas É. mudaram muito, a internet chegou e mudou, lógico, foi para o bem de todo mundo a internet, né? Mas acabou mexendo em muita situação. Isso não vou fugir dessa realidade, né? Mas respondendo à sua questão, a gente tinha total liberdade para fazer qualquer tipo de entrevista com um determinado jogador. Então, estou falando do futebol, por exemplo. A gente chegava para cobrir um treino de Corinthians, São Paulo, Santos, Palmeiras. A gente chegava antes, o jogador ia entrando para treinar, e cada jogador que ia entrando, eles começavam a bater bola, aquele bobinho chamado bobinho, e muitos ali à vontade para atender a imprensa. Então, os repórteres ficavam à vontade, entrevistando qualquer jogador, sem marcar, sem nada. Ali a gente tinha total liberdade para entrevistar os jogadores, até quando o técnico apitasse para começar o treino. E aí todo mundo respeitava bonitinho. Era assim. Hoje não. E no final do treino, a mesma coisa. A gente entrevistava quem a gente quisesse também dentro do campo. Que Jogo de futebol, saudade mesma desse coisa. tempo, viu? Que Saudade, saudade porque desse tempo. Porque é o seguinte, você tinha o contato com o jogador, você era amigo de muita gente. Hoje eu posso dizer que eu sou muito amigo de ex-jogadores do que essa geração que a gente não tem nem contato mais com eles. A gente pode estar lá no treino, vivenciando o dia a dia deles, mas a gente não, nem conversa com eles. Porque eles entram para um lugar, a imprensa está de outro lado e só tem aquele momento da entrevista que o assessor leva um ou dois para dar a entrevista, e aí é uma situação muito fria, que é só na hora da coletiva, e é tudo coletiva, né? Ninguém mais faz individualmente mais nada, só caso excepcional de uma matéria agendada. Mas mudou muito. E quando a gente viajava com seleção, com time, cobrindo os times, a gente tinha total liberdade de almoçar, de sentar na mesma mesa que determinados jogadores, porque ali estavam à vontade, informalmente, é, jantando, almoçando, tomando café da manhã. E aí qualquer um podia sentar. E aí quem era amigo podia sentar junto. Hoje não. Se a gente está no mesmo hotel do time, o time está todo recuado, todo num andar separado, que a gente não tem nem contato com eles. A coisa mudou muito. William, mas dessas mudanças também houve alguns avanços, digamos assim. Por exemplo, eu estou conseguindo te entrevistar, eu estou aqui em Sertãozinho, você está em São Paulo e a gente está fazendo essa matéria. Algumas mudanças super importantes aconteceram e tudo mais. Mas eu acho que houve também um recrudescimento das relações. E principalmente aquele furo que, no geral, o jornalista podia dar, que tinha uma fonte específica que chegava até ele. Rapaz do céu, isso está ficando um pouco difícil, William. Muito difícil. Você tem toda a razão, tem um lado muito positivo de tudo isso, né? Antes, né, Jota? A gente, para fazer uma cobertura internacional, por exemplo, precisava de uma estrutura muito grande, de É. uma unidade móvel, um caminhão de transmissão mesmo. Hoje não, você está em qualquer parte do mundo, você entra ao vivo com o celular seu e pronto. Não tem Uhum. equipamento, é o seu celular e pronto. Então houve um avanço muito grande e isso foi maravilhoso dentro dessa tecnologia, dessa modernidade toda. Agora, por outro lado, prejudicou muita coisa, sem dúvida. E é o que você falou, você tem toda a razão. As coisas mudaram muito e foram para um lado que realmente não tem volta, né? Então, É. aquele furo, aquilo que a gente tinha total liberdade dentro do próprio clube, isso não vai acontecer mais. E depois da pandemia, então, que tudo parou, infelizmente a gente viveu aquele momento muito triste, né? O que aconteceu? Os próprios clubes colocaram as suas televisões em ação, né? Então, a própria televisão do clube entrevista o jogador e aí ela cede esse material para as emissoras. Mas aí ela entrevista quem ela quer, não vai falar, não vai fazer polêmica, não vai falar do problema atual daquele momento do jogador, enfim, vai só trazer a coisa do lado positivo. Não sou contra isso, mas é a notícia criada pelo próprio clube, e o clube vai querer mostrar só coisa boa, e nada de qualquer tipo de polêmica, né?
Ô, ele, agora, em relação à sua carreira, qual foi o momento que você acha que foi o mais importante? Foram as Copas? Foram as coberturas, das Olimpíadas? Ou tem algum outro momento que você acha que aquele momento foi o mais legal do legal? Ah, foram muitos momentos, né? Graças a Deus pude vivenciar aí, dentro do esporte, coisas boas e coisas ruins, claro, e a gente tem que vivenciar tudo isso mesmo, porque faz parte do nosso dia a dia, né? Então, de cobrir um velório do Serginho, aquele ex-jogador do São Caetano, E morreu em cobrir campo, né? que morreu em campo, porque eu era muito próximo a ele, né? Então eu fui escalado para acompanhar tudo. Foi lá em Minas, eu conhecia muita família. É a mesma coisa com o Luciano do Vale, que eu tive um convívio, um contato muito grande com ele nas nossas transmissões, né? Eu fazendo jogos como repórter, ele narrando, e eu tive muito contato mesmo com a família dele. Sou muito amigo da Alessandra, filha dele. Enfim, conheço todo mundo, as ex-esposas, enfim. Então desde esses momentos que eu fui escalado para cobrir momentos tristes, né? Que eu também tinha que mostrar o profissionalismo dentro de uma tristeza, até aquela medalha de ouro que escapou nossa do futebol feminino na Olimpíada, que a gente jogou muita bola, Marta e companhia, contra os Estados Unidos, e aí o Brasil acabou perdendo, a bola não entrava de jeito nenhum, e aí acompanhar o choro das meninas, porque eu fiz toda a preparação da seleção feminina, então tudo isso, estou citando alguns exemplos tristes, mas aí eu cito alguns momentos maravilhosos. Eu estava dentro do campo na Copa das Confederações aqui no Brasil, quando a gente ganhou de 3-0 da Espanha, né? E a gente foi campeão. E outra, cobrir uma Olimpíada é uma realização profissional muito grande, né? Cobrir uma Copa do Mundo, a mesma coisa, que você mexe com o mundo inteiro, raças, países, torcedores, cada um de um jeito, e toda aquela alegria de uma Copa do Mundo é coisa absurda, não é campeonato com torcida organizada, né? Não, é torcedor que vai como turista e que faz uma grande festa em cada país que a gente vive. São momentos maravilhosos. Tem outro triste também. Aquele 7-1 eu estava atrás do gol, já tá dentro Tá do, brincando. dentro do campo. Meu Deus do céu. E como assim fica o sentimento de uma pessoa como você, brasileiro? Eu, por exemplo, não gosto de lembrar daquilo lá, eu. Mas É. você estava dentro do campo. Como fica o sentimento? Dá vontade de chorar, dá vontade de fazer alguma coisa, sei lá, chutar o microfone, fazer alguma coisa. Que sentimento é esse? Você estava atrás do 7-1 que tomamos da Alemanha. 7-1. Foi triste, olha, que situação mais melancólica, né? E aí a gente. Primeiro que eu estava fazendo toda a preparação da seleção brasileira lá na Granja Comari, em Teresópolis, acompanhando. A gente ficou 2 meses com a seleção brasileira contando tudo, né? E já sabíamos que a situação era muito difícil, porque algumas coisas já começaram errado, né? Então, você via a Alemanha se preparar lá em Salvador, porque dentro da tabela de jogos da primeira fase, o time só ia jogar em lugares quentes aqui no nosso país, né? Que é muito grande, frio de um lado, calor do outro. E aí a gente vê no Brasil um trabalho sendo feito só na Granja Comari, com -2 graus, aquele frio danado, neblina, chuva e muito frio o tempo todo. E aí você pega a tabela, só em lugares quentes o Brasil vai jogar. Ó, se classificar em tal lugar, vai jogar ali. Se classificar em segundo, vai jogar lá. Mas tudo lugar quente. Mas a preparação foi em lugar frio. Então, a gente viu a logística dentro da nossa casa sendo feita errado. Então, isso mexeu um pouco assim. Eu estava pensando muito no dia a dia. Aí, vendo a programação da seleção brasileira, aquele oba-oba. Nesse caso, ganhar a Copa das Confederações no ano anterior não foi bom, porque aí a seleção chegou toda achando que fosse ser campeã da Copa do Mundo, isso também não ajudou. É, sabe aquele clima do vai dar certo e que Sim. nada vai dar certo, que estava Sim. desenhado que ia dar errado, né? E aí vem o jogo da Alemanha e a gente, na nossa preparação toda, nos dias que antecediam a partida, ele vem E com a a saída do escalação Neymar também, né? Porque ele saiu machucado contra o México, o Brasil passou, mas o Neymar saiu contra, machucado e não pôde contra a jogar, né? Colômbia. Contra a É, Colômbia, desculpa. isso.
E aí perdemos o Neymar, mas o Neymar só era referência nossa, né? Quer dizer, então a gente precisava de mais jogadores, não só o Neymar, né? A gente não Sim. podia viver só aquela situação de dependência de Neymar. Aí veio a escalação com o Bernard contra a seleção da Alemanha. Ora, se o Filipão foi a vida inteira um técnico retranqueiro, e eu não estou fazendo crítica a ele, eu respeito muito o Filipão, né? Mas naquele momento contra a seleção da Alemanha, mesmo a gente não tendo um time à altura da Alemanha naquele momento, a gente não podia vir com o Bernard. Mas o Bernard tinha alegria nas pernas, segundo a comissão técnica, né? Mas não era isso que ia acontecer. Aí o Bernard, pequenininho, diante dos alemães grandes lá da defesa, não conseguiu absolutamente nada, ele abriu o meio-campo e a gente tomou um passeio. Me lembro dentro do campo, atrás do gol, tomamos o primeiro, o segundo, o terceiro. Aí o cinegrafista que estava comigo, né? E mais um diretor, um produtor. E aí, acho que vai dar para virar, né? Não, não vai dar para virar. A gente tá vendo que tem um buraco ali e a gente corre o risco de tomar mais. Foram 7, lamentavelmente, muito triste. É um momento realmente muito triste para quem trabalhou que nem você atrás do gol. Meu Deus do céu, que coisa terrível estar ali, né? Eu não queria estar na tua pele, não, William. Bem E, sincero. e tem que ser profissional, né? Você tem que fazer seu Sim. trabalho. Sim, tem que ser profissional. É igual você estar aqui, muitas vezes eu estava aqui cobrindo o hockey, e às vezes o hockey perdia aqui no Tocão, a gente ficava chateado, eu ficava chateado, rapaz do céu. Mas hoje a idade já não me permite ficar tão chateado assim. Ô William, agora, nos momentos que você passou, de 2020 para cá, já são 4 anos, o que tem feito você? Tem ido para o streaming? Tem ido para outras mídias? Sim, a Band tomou um caminho como a Globo, né? A Globo não quis começar, ela começou a não renovar os contratos dos mais antigos de casa. E aí serviu de lição e serviu de exemplo para a própria Band, que também não conseguiu, não acabou assumindo essa função de não renovar com os contratos antigos, com as pessoas mais antigas de casa. Eu tinha 20 anos de casa, então aí eles me informaram que no ano seguinte não iam renovar, até porque veio a pandemia. Então aí a coisa ficou muito complicada, parou tudo, e aí as emissoras não queriam gastar o que gastavam, né? E sendo que não tinha absolutamente nada, estava tudo parado, enfim. O que eu respeito, evidentemente. Mas aí a gente tem que se reinventar, tudo foi mudado, né? As lives começaram, né? Olha só essa situação que a gente está tendo, né, Jota? Muito tempo a gente não Exato. se vê, e a gente está aqui junto, pertinho um do outro, dentro dessa tecnologia maravilhosa. Estou fazendo streaming, estou em duas produtoras, como narrador, inclusive. Uma da Zon, que também estava vivendo um A grande zona é muito momento. importante. Sim, e a gente estava vivendo um grande momento antes da pandemia, né? Com campeonatos maravilhosos. Nós tínhamos a Copa Sul-Americana com exclusividade, e foi naquele momento que o Corinthians chegou à semifinal, juntamente com o Atlético Mineiro. Imagina o que vendeu de pacote naquele momento, com torcedor só do Atlético Mineiro e torcedor só do Corinthians. Sim, Então foi sim. o auge da Zon, e a gente fazendo todos os campeonatos possíveis, vivendo um grande momento. Eu continuo, a gente perdeu muitos eventos, a pandemia prejudicou muito, consequentemente, como parou tudo, os assinantes acabaram deixando de ser assinantes de fato, então isso prejudicou muito. Chama N Sports, é uma outra produtora e que a gente faz as transmissões dos campeonatos brasileiros, Série A e Série B, mas para fora do Brasil. Então, o brasileiro que mora lá no Japão quer assistir o time dele. Ele compra o pacote, então eu transmito, ou a gente transmite, os jogos do campeonato para essas pessoas brasileiras que estão morando fora do país. É um negócio muito bacana, que você está transmitindo o jogo, chega mensagem de todas as partes do mundo, né? É muito É, interessante. nossa, Eu, assim, e o que é interessante é que você acaba convivendo com pessoas que você nem imaginaria que pudessem estar em contato com você, não é, William? Por é exemplo, de verdade. várias partes do mundo, que nem você disse, né? Você tem toda a razão. Faço um quadro na Rede Vida, um quadro esportivo também na Rede Vida, dentro do jornal às 11 da noite, de segunda a sexta.
ter uma participação minha no jornal para trazer um assunto do dia do esporte. Uhum. E faço também a TV Comebol, com os jogos da Libertadores e da Copa Sul-Americana. Então, são essas atividades no esporte. E, além disso, eu também tenho outro emprego que trabalho na Federação da Agricultura. Não é esporte, aí eu estou na Federação da Agricultura, trabalhando na comunicação, assessoria e tudo mais. William, parabéns, obrigado por você nos atender. É sempre um grande prazer falar contigo. Vamos voltar a conversar de novo, tá bom? Muito obrigado, Jota. Foi um momento maravilhoso estar aqui com você. De verdade, você me deixou muito feliz com o convite e com essa participação aqui, de também poder revê-lo, mesmo aqui na tecnologia, né? Não pessoalmente, mas a gente está muito próximo. Desejo muito sucesso a você. Você sempre foi um cara que a gente teve como inspiração desde o nosso curso de jornalismo. Repito, você era o mais experiente, né? E a gente Meu só ficava Deus. de olho em você. A gente É, aprendendo ainda com o rádio, e é, você toda com a linguagem do rádio. sim, Então, sim. isso também ajudou bastante. Obrigado por tudo e deixo aqui um grande abraço, um abraço fraternal a você, viu? Esse foi o William Lopes que falou aqui com a gente.